pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje eu vim contar um pouco sobre a minha experiência com a pressão estética, o meu olhar sobre o corpo e a gordofobia. Desde pequena eu lutei contra o meu peso. Eu sempre fui gordinha e a minha família sempre teve a preocupação de controlar a minha alimentação, de falar, olha, para de comer um pouco. Tentavam com que eu emagrecesse e tal, eu passava por alguns médicos, endócrino, nutricionista. Mas, ao mesmo tempo que isso era uma preocupação, isso também era um certo tipo de pressão estética. Eu cresci ouvindo, menina, abaixa essa blusa, sua barriga tá aparecendo. Que feio. E assim eu fui não gostando da minha barriga, achando a minha barriga feia. Minha família não falava isso na maldade, mas às vezes a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças. Na infância, eu sofria bullying na pré-escola e no transporte escolar. E aí tinha aquela famosa música Leila, baleia, saco de areia. E continuava a música. Eu não lembro como eu reagia a isso, mas eu lembro que boa parte eu ignorava. Teve uma vez que eu fiquei muito irritada com os garotos da minha perua. E aí eu estava de frente para um dos garotos que ficavam fazendo chacota comigo. E aí eu fui descendo pelo banco e chutei o saco dele. E sinceramente eu lembro desse episódio e não me arrependo. Eu sinto até um orgulho da pequena Leila. Na pré-adolescência eu lembro de 2 episódios. Um é que eu estava passeando pelo bairro da Liberdade com os meus familiares e nós entramos em uma loja e a vendedora começou a falar para mim que eu estava gorda, que eu precisava emagrecer. E depois nós saímos daquela loja, a minha família até falou, nossa, que mulher sem noção, né? E eu não lembro bem se eu demonstrei que eu fiquei chateada, mas eu fiquei chateada. Não por ela ter me chamado de gorda e dessas coisas, mas sim por ela me julgar pela minha aparência. E também porque eu nem a conhecia, quem era ela para falar de mim, para me definir daquele jeito. Uma segunda coisa que eu lembro foi quando eu estava em uma festa de criança. Eu estava com uma regatinha que ia até um pouco abaixo da barriga e uma mini saia. E eu lembro que naquele dia eu estava me sentindo linda. E aí uma das avós dos aniversariantes pegou e falou pra mim, tá de quantos meses? E eu lembro que eu nem tinha reparado que ela tinha falado aquilo. Mas a minha família reparou. E a minha família depois comentou, nossa, que mulher sem noção e tal. Mas essa também não foi as únicas vezes na vida que eu fui comparada com grávida. Adolescência. O adolescente, ele já tem um problema com a autoestima, com a insegurança, né? E quando eu tinha uns 14 anos, houve um momento em que uma pessoa que eu amo muito não tinha outro assunto para falar comigo além de falar: você tá gorda, você precisa emagrecer, você tá gorda, você precisa emagrecer. E teve um momento que eu não aguentei mais aquilo e eu dei uma leve surtada. Eu fui para um lugar mais reservado, carro passando. Eu fui para um lugar mais reservado, sentei e chorei compulsivamente. A minha mãe presenciou esse momento e ela viu o grau que eu cheguei. Depois daquilo, eu passei uns dias mal ainda, mas depois eu fiquei bem, pois eu sempre tive um grande amor próprio, uma grande sensação de eu tenho um valor. Então, depois disso eu fiquei ruim, mas depois eu fiquei bem. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a não me sentir bem, fisicamente falando. Comecei a ter bastante dor de cabeça, um pouco de falta de ar. E eu resolvi fazer uma reeducação alimentar. Eu emagreci 13 quilos e eu fiquei muito contente com esse resultado.
Eu achei que foi uma superação para mim. Naquela época, eu ainda comparava ser gordo com falta de saúde. Eu lembro que eu falei bastante besteira naquela época. Fui gordofóbica comigo mesma, mas eu parei para pensar, para refletir nas coisas que eu estava pensando, nas coisas que eu estava falando. Então eu decidi parar de seguir as musas fitness da internet e comecei a seguir mulheres que se amam do jeito que elas são. Comecei a seguir a Xanda do Alexandrismos, a Luísa Junqueira do Tá Querida. No Instagram eu comecei a seguir a Rai Neon, a Todd Bells, e foi lindo eu ver o quanto essas mulheres se amavam e eu queria aquilo pra mim. Então eu comecei a me amar também e foi muito libertador. Eu entendi que o nosso corpo, ele tem várias fases. Vai ter um momento que você vai estar com um peso maior, vai ter um momento que você vai estar com um peso menor, vai ter um momento em que você vai ser mãe e depois que você ser mãe, o seu corpo vai mudar também. Então, se a gente não amar do jeito que a gente estiver agora, a gente não vai se amar de jeito nenhum. Eu entendi sobre a importância da gente ter um corpo livre dos padrões que a sociedade impõe. Hoje eu ainda estou nesse processo e tenho me policiado bastante com as coisas que eu falo, com as coisas que eu presencio e não tomo uma atitude. Por exemplo, quando eu vejo alguém falando alguma besteira, eu acabo me omitindo. Quantas vezes eu já não fiz isso? Mas hoje, pelo menos, eu tento me posicionar. Agora, na quarentena, eu comi bastante, engordei um pouquinho, mas tudo isso com muita paz. E eu entendi que eu só deixei isso acontecer, eu só fiquei tão tranquila porque eu fiquei longe da sociedade, né? Longe de pessoas que poderiam ficar falando coisa chata pra mim. Mas o que eu quero dizer é que você já tem um corpo pra se preocupar, que é o seu próprio corpo. Então, pra que ficar falando do corpo dos outros? Na maioria das vezes, o problema não é você. O problema é as pessoas e o que afeta elas. Contudo, eu quero deixar como reflexão a gente sempre avaliar as coisas que a gente fala para as outras pessoas, porque isso pode machucar, pode trazer traumas. Igual no começo, quando eu falei sobre a minha barriga. Será que se eu não tivesse ouvido as coisas que eu ouvi, o meu pensamento sobre a minha barriga ainda seria o mesmo? Que a gente possa usar o nosso poder de palavra para o bem, para fazer o bem para as pessoas, para trazer autoestima. E se você não tiver uma coisa boa para falar, não fale nada. E se você é uma pessoa que se critica demais, eu desejo que você possa conhecer o amor próprio. Às vezes a gente fala coisas para nós mesmas que nós não falaríamos para uma amiga, para uma pessoa que a gente ama. Que você seja a sua melhor amiga, que você se ame. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like. Se não gostaram, deixa um like. Se inscrevam no meu canal e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom? Beijo! Até a próxima!